Primeira coisa, assim, eu não conheço nenhuma pesquisa especificamente que trabalhe ou tente explicar esse tipo de discurso da esquerda brasileira, muito centrado na questão da desigualdade, das alteridades, das diversidades, e por que desapareceu a questão da exploração. Tem algumas discussões sobre isso, sim, mas eu não conheço um livro específico, um trabalho específico sobre isso, porque isso tem a ver também com toda uma discussão que você teve recentemente do fato da chamada esquerda ter tirado do seu horizonte crítico, analítico, do seu debate central, a questão do trabalho. Então, se substituiu o debate em torno do trabalho, do direito ao trabalho, do acesso ao trabalho, da remuneração do trabalho, por questões de ordem das chamadas inclusões, ou seja, as questões ligadas à desigualdade, né, as diferenças e tal. Vou dar um exemplo. O período Lula é um período muito valorizado por muitos setores, exatamente por causa das chamadas políticas sociais. Mas o governo Lula, que fez Reúne, ProUni, Bolsa Família, ele pegou várias coisas que tinha no governo Fernando Henrique, juntou, deu uma nova roupagem, chamou de Bolsa Família, agora o governo Collor quer mudar para, como é que é? Pátria não sei o que lá, quer dar um novo nome para isso, para dizer que é dele. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem de política efetiva em relação ao trabalho no governo Lula é muito pouco. Você tem uma valorização real do salário mínimo, isso foi a coisa mais importante desse período, mas é muito aquém do valor verdadeiro, ou seja, o salário mínimo cresceu em relação ao dólar. Houve a recuperação inflacionária no período Lula, mas a gente chega no final do governo Dilma com o salário mínimo valendo menos de R$1.000. E o Diese já dizendo naquela época que o salário mínimo tinha que ser de pelo menos 3.000. Então, repara que a política de arroxo se manteve. Né? Segundo Márcio Postman, durante o período Lula, os empregos que surgiram foram empregos de até 2 salários mínimos. Então, a lógica é a manutenção de uma intensa exploração da força de trabalho. Não é por acaso que o próprio Lula admite que os bancos ganharam o que ganharam, que os usineiros eram reis do Brasil, eram heróis do Brasil. Porque os usineiros estavam ganhando rios de dinheiro, pagando R$2 por tonelada de cana queimada no interior de São Paulo, 70 centavos por metro linear aqui no interior de Campos. Então, a questão da defesa do trabalho perdeu centralidade. A esquerda abandonou essa questão. Não por acaso, ela também abandona a referência na luta de classes e passa a apostar nas lutas identitárias. Essas coisas, a meu ver, estão conectadas. Então, trata-se não de eliminar a exploração, porque eu falar em eliminar a exploração implica eu falar em eliminar o capitalismo. Mas como é que eu faço política de alianças com a burguesia e conciliação de classe se eu estou falando para o burguês que eu quero acabar com ele como classe social? Se eu quero eliminar o sistema capitalista? Não tem como, né? Então eu tiro do centro a luta contra a exploração e passo a falar em termos de desigualdade, que não implica necessariamente enfrentar a exploração. Né? Então, eu acho que vamos retomar um pouco aqui as coisas, né? Da história do movimento socialista. O Marx e o Engels se colocaram uma tarefa importante na construção da teoria socialista, que era, entre outras coisas, romper com aquilo que eles chamavam de socialismo utópico. O socialismo utópico era utópico exatamente porque ele acreditava na possibilidade de fazer a mudança social, a transformação social, melhorar as condições de vida do povo, acabar com a exploração, apelando à generosidade e ao espírito humano da burguesia. E da ideia de vamos redividir tudo, porque aí todos serão felizes. Não apenas uma parcela que tudo tem vai ser feliz, mas todo mundo vai ser feliz porque todos terão. E isso, inclusive, vai desenvolver e libertar a humanidade do próprio capitalista. Porque os utópicos não tinham uma visão crítico-científica da ordem capitalista e achavam que as mazelas do capitalismo eram resultados puramente da ganância, do egoísmo e da ambição. O que o Marx vai nos mostrar com a teoria do mais-valor, e a gente vai voltar a isso depois, é que a exploração
buscar pagar o menor salário possível, buscar fazer o trabalhador trabalhar a maior jornada possível, economizar o máximo que possa em relação aos trabalhadores, não é um problema de ganância, de ambição ou de maldade. Não é um problema de falta de amor ao próximo, de generosidade. É uma necessidade estrutural. Não dá para ser diferente no capitalismo. A exploração é estrutural do sistema, porque a exploração é o mais-valor que valoriza o capital, que multiplica o capital. Portanto, a busca da valorização do capital, ou seja, da extração de mais valor, é uma necessidade real do capitalista. E não tem como fazer diferente. E é óbvio que, à medida em que isso é uma necessidade estrutural do sistema, o capitalista, como personificação do capital, ele tem que fazer isso. E é óbvio que ele vai naturalizar isso. Então, o capitalista ele vai dizer o seguinte: olha, se eu estou pagando dentro da lei, que a lei manda, eu estou pagando e fazendo justo, eu não estou explorando. Explorado é se eu não pagar, não fizer o que a lei manda. Então, eu não pago o salário, na hora de fazer a contabilidade do salário, eu engano o trabalhador. Isso é desonesto, isso é incorreto, isso é imoral. Mas se eu faço a contabilidade, mas quem controla o Estado que estabelece as regras? Quem diz como tem que ser o salário, o pagamento? Quem faz as leis trabalhistas? É o parlamento. Quem controla as leis, o parlamento? A burguesia. Então, assim, o Marx, o Engels, eles trazem um elemento novo, que é a crítica científica do capitalismo, que é a crítica materialista do capitalismo. Quer entender? Olha, o capitalismo é um sistema que tem leis próprias, tem regras próprias, independentemente da vontade dos homens. Então, o capitalista ele pode ser um excelente pai, um ótimo marido, maravilhoso vizinho, pode fazer caridade, ele vai à igreja, ele dá o dízimo, ele dá a esmola e tal, mas ele é capitalista. Enquanto capitalista, ele é alguém que expropria trabalho gratuito. E ele não pode ser diferente. Portanto, eu só posso eliminar a exploração e as desigualdades se eu eliminar o sistema. E qual é o fundamento do sistema que torna isso possível? A propriedade privada sobre os meios de produção. Então, eu só posso pensar em abolir a exploração se eu abolir a propriedade privada sobre os meios de produção, socializando-a. Então, eu tenho que acabar com o capitalista como classe social. Essa crítica, que é a crítica marxista, ela é impossível para partidos ditos de esquerda que estão na ordem liberal democrática e que fazem a disputa dentro da ordem liberal democrática buscando aliança com o capital em nome de um suposto desenvolvimentismo. Ou de uma aliança anti-Bolsonaro, somos todos 70%. Para sermos todos 70%, significa que uma grande parte dentro desses 70% vai ter que abrir mão das suas lutas específicas, dos seus interesses de classe. Porque como é que eu me alio com a burguesia dizendo para o burguês, olha, vamos junto aqui lutar contra o fascismo, mas eu quero acabar contigo, hein, cara. O objetivo final é eliminar o seu direito de propriedade. Não tem aliança, né? Eu tenho que parar de falar em luta de classe, em eliminação da propriedade privada, eu tenho que começar a tirar do meu discurso a ideia de exploração, eu não posso mais dizer para ele que ele é um explorador, correto? Então, eu tenho que adequar o meu discurso, a minha prática, ao nível de consciência daquele sujeito lá. Aí, então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer, olha, pô, mas vem lá, paga um saláriozinho melhor para o trabalhador, entendeu? Paga um vale transporte, bota um refeitório aqui dentro da fábrica, né? Fornece uma alimentação na fábrica. Né? Ó, paga para os operários a mesma coisa que você paga para o operário. Pô, dá um carguinho de gerência para um pretinho que está ali. Eu posso fazer isso. Eu passo a colocar essas questões no centro. Não a questão da exploração, mas a questão das desigualdades. E isso é uma coisa que o sistema capitalista absorve, porque o problema do capitalismo não é a desigualdade. Não tem problema muito grave, a não ser para os caras mais empedernidos, entendeu? Mais, né, psicopatas. Não tem um grande problema o dono de uma rede, sei lá, de supermercados ou o que for, o gerente da empresa dele ser preto. Desde que esse gerente solte a mamona no peão que está lá trabalhando e arranque o couro daquele peão e faça a mais-valia fluir. Ele não tem problema para uma grande rede de televisão se sua direção central é de uma mulher.
Desde que essa mulher faça a política da empresa. Entende? Faça a política da empresa. Esse não é o problema central do capitalista. É. Isso há muito tempo eles foram abandonando. Não vale a pena o desgaste comprar esse tipo de coisa. Então ele pode absorver esse tipo de feminismo, mas aquele feminismo radical que diz que quer acabar com a propriedade privada, esse ele não pode absorver. Ele absorve esse feminismo identitário. Esse ele pode absorver. Ele não absorve o movimento negro que coloca no centro a abolição da propriedade privada para que trabalhadores brancos e negros sejam iguais em direitos e em poder. Ele consegue absorver aquele movimento negro que, na verdade, quer oportunidade para que o preto se torne um liberal de classe média, possa se tornar diretor da empresa e, como diretor da empresa, explorar o trabalhador branco e o trabalhador preto. Administrar a exploração do trabalhador. Então, essa esquerda ela acaba tendo, assumiram, exatamente porque ela está nessa ordem legal, está nessa ordem sistêmica, e ela quer ir na linha do menor esforço, que também é o seguinte: se você hoje chegar numa favela e falar que você é a favor da abolição da propriedade privada e da destruição e da implantação da ditadura do proletariado, a massa vai fazer: que doido é isso? Ela não vai entender. Correto? Porque o bombardeio em cima dela, ideológico, é da ideologia dominante, da democracia, do liberalismo, do voto, parari, papapá. Quem vai fazer esse discurso é quem não está preocupado com a próxima eleição, que aí vai fazer um trabalho de longo prazo, de formiguinha, de estar ali, de falar com um, de falar com o outro, de convencer, de ganhar, de estar na luta concreta daquelas pessoas e de usar a experiência concreta daquelas pessoas para ir educando. É um trabalho que você vai fazendo sem tempo definido. Mas se a tua preocupação é a próxima eleição, daqui a 2 meses, teu discurso tem que ser um discurso que entre fácil naquela massa. E qual é o discurso que vai entrar fácil naquela massa, que vai encontrar menos resistência? É o discurso que for mais palatável para a ideologia dominante que está na cabeça daquela massa. Então a massa é religiosa, isso é verdade. Então, ao invés de eu pregar revolução, né, tomada do poder, ditadura do proletário, eu começo a dizer assim: olha, nós somos todos irmãos. Todos. Nós e a burguesia, somos todos irmãos. Precisamos dividir melhor as coisas, ter mais igualdade, mais justiça, melhores salários, escola na favela, oportunidade, igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidade com propriedade privada é uma lorota só possível no capitalismo. Entendeu? Isso é pura lorota. Agora, esse é o discurso que me torna aparentemente não aquele cara odioso que quer revolução, que quer destruir a propriedade dos burgueses e tal. É um cara humanista, que só quer dividir, só quer partilhar, só quer justiça. Mas qual é a justiça? A minha justiça é o seguinte: eu continuo aceitando que o burguês acumule fortunas e o pobre fique com as migalhas, que é a política do Lula. Já chega para o trabalho, se o trabalhador tiver um emprego e um salário que permita a ele ter um fusquinha e sabe, ver mais ou menos integrado, está muito bom. O Lula não pensa em termos de exploração. Desde que o trabalhador consiga comprar seu televisor de LCD, né, consiga comprar o seu celular, né, consiga comprar mais sei lá o quê, está muito bem. Está muito bem. Então, essa esquerda faz esse discurso que abandona a centralidade na exploração, na luta de classe, na abolição do capitalismo, porque isso é um discurso, é uma coisa que só pode ser o resultado de uma prática longa, de um trabalho complexo, difícil, que de início você encontra rejeição, entende? A esquerda que está voltada para as eleições, ela tem que fazer um discurso mais fácil, mais simples e mais imediatista. Então, ela abandona as questões de princípio e absorve aquilo que o discurso burguês é capaz de absorver. Você ajusta a pauta socialista, o programa socialista comunista, você ajusta o marxismo ao liberalismo. Aquilo que o discurso liberal pode absorver, entende? Que é factível, que é a coisa da solidariedade. Né? É só ver a quantidade de empresas que aparece todo dia lá no Jornal Nacional fazendo doações para o combate à Covid-19. Todos eles muito generosos. O Itaú doa o quê? 1 bilhão, 2 bilhões, fatura 14 bilhões. É.
aí doa 1 bilhão, 2 bilhões, faz aquele agatô. Olha como nós somos muito bons. Olha como nós nos preocupamos com os pobres, né? Os desvalidos. E arranca o couro dos trabalhadores dentro da empresa e dos consumidores também, né? Então, assim, eu acho que tem uma parte dessa esquerda que é influenciada pelo cristianismo, que não conseguiu se tornar marxista mesmo, né? No Partido da Moça, que você referiu há pouco, né, tinha um membro do Comitê Central que era católico carola. Então, acho que tem essa coisa da influência do humanismo cristão, por um lado. Por outro lado, eu acho que tem uma dose enorme de oportunismo e uma eleitoral, tem uma dose enorme tem um fato de que uma grande parte desse pessoal abandonou a ideia da revolução e da transformação socialista, certo? Absorveu a ideia da derrota da revolução. Então, é como que a gente vive nessa ordem, melhora um pouco essa ordem, né? Então, eu acho que é um discurso que tem muito de eleitoreiro. Um discurso eleitoreiro que também é alimentado por um contexto histórico do avanço do pós-culturalismo, do pós-modernismo, do culturalismo. Porque o pós-modernismo não objetiva destruir o capitalismo. Os pós-modernos não são anticapitalistas, muito pelo contrário. Eles são muito centrados no individualismo, são profundamente liberais nesse sentido, profundamente individualistas. Eles não querem o fim do capitalismo, eles querem um capitalismo onde eles possam ter um padrão de vida elevado. Querem ser todos indivíduos de classe média. Por que tem um monte deles desesperados com o governo do Temer e do Bolsonaro? Porque essa condição classe média, isso dentro das universidades para mim é muito claro, porque a partir do Temer e do Bolsonaro no Brasil, mais recentemente, a condição classe média de uma parte dos servidores públicos, incluindo os professores universitários, está indo para o beleléu. O radicalismo que essa gente agora expressa nas redes sociais, do antibolsonarismo, né, como expressava em relação ao Temer, tem a ver com o fato de que eles estão sentindo a solidez do seu mundo pequeno burguês se desfazendo sob seus pés. Então, acabou as verbas de pesquisa, está acabando as verbas de pesquisa, está acabando uma série de financiamento, já não vou mais para a Europa. Está difícil ir lá pesquisar a Torre do Tombo em Portugal, certo? Ou ir fazer pesquisa na Biblioteca de Londres. Né? Parece ter até um movimento em Portugal e querem derrubar a Torre do Tombo por causa do colonialismo. Né? Então está difícil ir lá fazer pesquisa. O dinheiro não está dando para ir para os congressos mais. Né? Não está dando para ir para os congressos. Tá? E eu agora tenho que viver só do meu salário, e o meu salário não está tendo reajuste, e vai ficar um bom tempo sem reajuste. Então, agora, eu descubro que eu estou diante de um governo reacionário de direitos cambau. Eu quero mudar isso, mas eu não quero mudar o sistema. Eu quero mudar a política de governo para que volte a ser uma política onde eu volte a ter bolsa de pesquisa, financiamento, papapá, certo? Onde a minha condição de classe média seja recuperada e garantida. É isto. Aí eu, como um cara assim, muito justo e democrático, eu também quero que todo mundo possa chegar à minha condição de classe média. Eu não sou mesquinho, eu não quero viver sozinho as benesses da condição de classe média. Não, eu acho muito legal que a universidade receba lá um monte de pobre, um monte de preto, que também possam chegar à condição de classe média. O Brizola fazia uma defesa muito interessante da reforma agrária. Ele diz o seguinte: a reforma agrária é importante para garantir o capitalismo, porque vai multiplicar o número de proprietários. Então vai ser mais gente interessada em preservar o capitalismo. É isso que o pós-modernismo propõe. Né? Você possibilita inclusões, não para destruir o sistema, mas para aumentar o número daqueles que vão estar beneficiados pelo sistema e, consequentemente, se transformaram em esteios, pontos de defesa, pilares de defesa do sistema. Porque você diz o seguinte: olha, o sistema permite a ascensão e a inclusão. Quem não consegue? Os menos capazes, os menos esforçados. É meritocrático. Esse treco acaba se encontrando com a conversa da meritocracia. Ninguém pode ter vergonha de falar, mas acaba se encontrando. Então, eu acho que isso tem a ver, Tereza, com um recuo político ideológico muito marcado pela questão eleitoral, pela centralidade na agenda eleitoral, né, do que
na luta contra a exploração. Agora, dito isso, e para finalizar, é preciso também dizer o seguinte: aos marxistas não é insensível o sofrimento do povo. Não é insensível o sofrimento do povo. Dizer, quando Marx faz essa operação em que ele rompe com o humanismo lá do socialismo utópico, ele está buscando fazer a crítica científica, não porque ele não se importa com os sentimentos, com os sofrimentos da massa, e ele não seja humanista, no sentido mais radical da palavra. Não desse humanismo iluminista geral, mas um humanismo proletário. Um humanismo que compreende que todos os trabalhadores e trabalhadoras são irmãos e irmãs na mesma desgraça e que tem que buscar a mesma saída coletiva para suas desgraças. Esse humanismo revolucionário proletário é forte. Isso implica solidariedade, sim, e compreender, sim, os sofrimentos das massas e se importar profundamente com eles. Mas eu sei que não é isso que vai me permitir fazer a crítica radical capaz de superar o sistema. Por isso é que não há contradição do ponto de vista do marxismo entre reforma e revolução. Quem coloca a contradição são os reformistas, que querem parar o processo na reforma. Aos revolucionários marxistas não tem, porque queremos levar a reforma até a revolução. Ou seja, radicalizar, usar a luta por reforma enquanto a conjuntura não permite nada além, mas nunca parar nesse limite e buscar sempre o ir além do reformar a sociedade. Né? Então, se você olhar, por exemplo, sempre se lutou por aumento de salário. O aumento de salário é uma luta reformista. Os marxistas lutaram pelo aumento da educação, acesso à educação pública. Isso é uma luta reformista. A luta pelo SUS é uma luta reformista. E, no entanto, os marxistas, os comunistas, têm compromissos com ela. Né? Mas a luta pela aposentadoria, sistema público de aposentadoria e previdência, é uma luta reformista. E, no entanto, os marxistas sempre se comprometeram com ela. Ou com os movimentos de solidariedade, as pessoas que estão em condições de sofrimento, de carência. O que eu sei é que o SUS não acabou com a exploração do povo, a Previdência não acaba com a exploração do povo, o Reúne, o ProUni não acaba com a exploração do povo, só a abolição do capitalismo faz. Então, a luta pela reforma não é problema se eu entendo que ela é uma luta circunstanciada, que se coloca dentro de certas circunstâncias onde você não tem ainda condições de dar um passo além. Mas eu não posso limitar-me aí. Deter-me aí. Eu tenho que buscar o além. Quem coloca a contradição entre reforma e revolução é o reformista, que só quer ficar na reforma. Né? E aí você tem que abandonar a crítica radical do capitalismo, que é a crítica da mais-valia, que é a crítica da propriedade privada sobre os meios de produção. Eu abandono essa crítica radical e fico na crítica periférica. Tem desigualdade. Então o problema é apelar às generosidades. Quanto disso já se fez? Não vamos sair. Tem um monte de gente fazendo socorro aí nas favelas, as populações pobres da pandemia, e tem que fazer. Todo mundo que pode tem que ajudar mesmo. Mas nós vamos sair dessa pandemia com mais gente na miséria do que quando entramos nela. Com toda a generosidade das pessoas. Porque a lógica do modo de produção está funcionando. Né? A lógica da centralização. Nesse período, o nível de centralização da riqueza aumentou. Nós temos em Campos uma rede de supermercado que comprou mais umas 2 ou 3 durante a crise. Ela se tornou maior ainda. O Grupo Pão de Açúcar, nesse período, adquiriu toda a rede macro. O capital se centralizou ainda mais. Então, nós vamos sair desse processo com mais centralização de capital, com mais concentração de capital, com mais pobreza e com mais exploração. Apesar de todas as generosidades que a gente tem visto. Então, é preciso ter conta. O marxista ele é alguém que precisa amar profundamente os explorados. E precisa ter um compromisso de vida muito profundo com essa massa explorada. Ele tem que se identificar, ele não pode ser insensível. Não pode. Ele tem que ter essa sensibilidade com quem sofre, com quem chora, com quem está oprimido, com quem está desesperado. Tem que estar comprometido. Entender essas pessoas como parte de si, da sua classe social. E esse é um sentimento que tem que ser mais forte que o sentimento de família e tudo mais. É a compreensão, o sentimento em relação à classe. A classe. Agora, essa percepção afetiva, sentimental, solidária, não é o bastante para permitir a emancipação. Para isso, eu preciso do conhecimento científico, da análise real. Porque o problema do capitalismo não é que os capitalistas sejam
perversa. Aliás, há de se perguntar, por que o capitalista, em geral, tem que ser alguém mesquinho, ganancioso, individualista? Nós não temos o capitalismo porque temos pessoas ambiciosas. Nós temos pessoas cada vez mais mesquinhas e gananciosas porque temos o capitalismo. É isto, Bruno, é o princípio do materialismo. Né? Enfim, aí eu já faço um pulo aqui para o capítulo 8 para falar exatamente um pouco disso que eu queria falar com vocês também. Na página 306 da versão impressa, no último parágrafo, Marx escreve assim: o capitalista comprou a força de trabalho por seu valor diário. Ele comprou pelo valor exato. Não enganou o operário. E a ele pertence seu valor de uso, a capacidade de trabalho do operário, durante uma jornada de trabalho. Ele adquiriu, assim, o direito de fazer o trabalhador trabalhar para ele durante um dia. Mas o que é uma jornada de trabalho? Em todo caso, menos de um dia natural de vida. Ou seja, em tese, a jornada de trabalho deveria durar menos do que as 24 horas. Quanto menos? O capitalista tem sua própria concepção sobre essa última hora. Né? O limite necessário da jornada de trabalho. Como capitalista, ele é apenas capital personificado. Essa é a melhor definição do capitalista. Assim como o trabalhador é trabalho necessário personificado, o capitalista é capital personificado. Eu não posso mais ver esse cara simplesmente como um indivíduo abstrato. Entende? Sua alma é a alma do capital. Mas o capital tem um único impulso vital. Um único impulso vital. O impulso de se autovalorizar. De criar mais valor. Porque o capital ele tem um único sentido, se multiplicar. E ele só se multiplica, se autovaloriza, extraindo mais valor. De absorver com sua parte constante, que são os meios de produção, a maior quantidade possível de mais trabalho. O capital é trabalho morto, e como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo sugue. O trabalho vivo é o trabalhador. Aí eu quero falar assim, aqui o Marx nos dá o ser social do capitalista. O capitalista é, ou está sendo capitalista. Isso é uma categoria social. Não importa se ele é um bom pai, um bom filho, um bom marido ou uma boa esposa. Ele pode ser muita coisa. Mas enquanto capitalista, enquanto gestor, proprietário, administrador de um capital, ele tem uma condição social real. Ele é a personificação do capital. Portanto, ele tem que agir segundo as necessidades do capital. O capital controla o capitalista. Ele tem que agir segundo as necessidades do capital, da empresa. Qual é a necessidade da empresa? Lucrar. E lucrar o máximo que possa. Por quê? Porque ele tem concorrentes, ele tem competidores. Ele está numa guerra no interior da própria classe. Então ele precisa lucrar o quanto mais para poder investir mais, modernizar a empresa, adquirir novas máquinas, expandir mercado, fazer mais propaganda. Ele está numa disputa com seus concorrentes. Portanto, ele tem que faturar cada vez mais. Não é possível o capitalista dizer o seguinte, olha, o meu lucro esse ano foi de 3 bilhões, estou satisfeito, não quero mais aumentar o lucro, vou parar aqui. Ele não pode. É uma necessidade real, objetiva do capital que ele busca se multiplicar. E como é que ele o faz? Só tem um jeito. Intensificando a exploração da força de trabalho. Então, por melhor pai, filho, esposa, marido, sabe, que ele o seja, na sua relação com o trabalhador, não é o humanismo que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o seu ser social de expropriador de mais-valia, de extrator de sobretrabalho. E aí ele vai ter que tomar as decisões mais adequadas na empresa no sentido da sua valorização. Então, se ele precisar reduzir o valor da força de trabalho, ele vai procurar fazer isso sempre.
Se ele vai conseguir ou não é outra coisa, porque depende da luta de classe, depende de uma série de fatores, mas ele vai sempre agir nesse sentido. Seja, por que a burguesia em massa no Brasil apoiou a reforma trabalhista do Temer? Qual é o sentido daquela reforma trabalhista? Reduzir o valor da força de trabalho, precarizar as condições de trabalho, deixar o trabalhador mais vulnerável e, consequentemente, obrigado a aceitar salários menores, com menor capacidade de resistir. A uberização, e agora está tendo resistência, está se construindo um movimento de resistência dos entregadores, mas aquilo é uma forma de precarizar as condições de trabalho e tentar enfraquecer o trabalhador. Né? O pessoal das entregas é o capital falando. Entende? Para o capital, qual é o problema de morrer 5, 10 mil, 100 mil, 200 mil, como provavelmente morrerão nos Estados Unidos, desde que as taxas de mais-valia continuem fluindo? Né? O capital continua fluindo. Ah, ele tem um gene da maldade? Não. Simplesmente é personificação. É assim que é o capital. O capital não teve problema nenhum em explorar escravos, em produzir e sustentar a escravidão. O capital não teve problema moral nenhum em exterminar as populações da América com a exploração brutal da força de trabalho nas minas de ouro e de prata da América Espanhola, nos canaviais do continente americano, nas plantações de algodão. Problema moral nenhum com isso.
porque isso é uma necessidade intrínseca dele. E a única coisa que o civiliza, a única coisa que detém o seu impulso natural a explorar em escala sem limite, porque a tendência do capital é buscar explorar em escala sem limite. A única coisa que o detém é a luta de classe dos trabalhadores. É a reação dos trabalhadores. Deixado a sua verdadeira natureza, o capital não tem limites. E aí a gente observa o caso da Europa e de outras partes do mundo, quando existia, com todas as críticas que podemos ter à União Soviética e o leste europeu. Todas as críticas. Merece muitas críticas. Mas com todas as críticas que se pode fazer, enquanto aquilo lá existia, enquanto você tinha a União Soviética apoiando movimentos de libertação em África, na Ásia, na América Latina, enquanto você tinha uma luta de classe dos trabalhadores em ação, em desenvolvimento, no centro e na periferia do sistema, a burguesia se viu obrigada, em algumas partes do mundo, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, no norte do planeta, a burguesia se viu obrigada a fazer concessões civilizacionais, de direitos. Tão logo essa ameaça ruiu diante do capital, tão logo o capital se sentiu completamente a cavaleiro, solto, sem risco, o que a gente tem assistido em todo o mundo? Uma intensificação da exploração do trabalho. Uma intensificação da exploração do trabalho. Das mais variadas formas. Correto? Aumento do desemprego, precarização das condições de trabalho, trabalho intermitente, trabalho temporário, trabalho sem garantias nenhuma. E, ao mesmo tempo que você reduz as garantias do trabalho, você prejudica o sistema previdenciário. Então, aquele trabalhador que durante a sua vida vai trabalhar de forma intermitente, uma maioria sequer vai conseguir entrar no fundo previdenciário para ter um sistema previdenciário. E aqueles que vão conseguir entrar vão ter uma previdência cada vez mais precária. Cada vez mais precária. Nesse momento, os aposentados da Prefeitura de Campos, sabe quanto que eles estão recebendo esse mês de aposentadoria? R$ 1.000. E o sistema, pelo que eu soube, o sistema de previdência já avisou que não tem condições de pagar mais. Está arrebentado. Ah, foi corrupção? Ah, pode ter sido. Mas o fato concreto é que as pessoas estão ficando com uma situação cada vez mais difícil. E isso tende a se multiplicar. Os companheiros petroleiros, para não ficarem sem a Previdência, estão tendo hoje que fazer um desconto médio em torno de R$ 3.000, além do que já descontavam antes, para recompor o sistema de previdência deles. A mesma coisa está acontecendo com o pessoal dos Correios. E, se não me engano, do Banco do Brasil foi no mesmo caminho. Uma parte desses fundos de pensão estão apresentando problemas sérios. Então, nós temos um movimento regressivo de direitos para quem está indo no mercado de trabalho. Então, nós temos hoje uma geração enorme de jovens brasileiros que não vão conhecer Previdência, porque o cara vai fazer trabalho intermitente, que não vai ter trabalho carteira assinada. E não vai ser mais contratado. Você está contratado indefinidamente até o dia da demissão. Não, ele vai ser contratado por hora, por dia, por tarefa. Isso acontece muito, vai acontecer cada vez mais com garçom, por exemplo. Você está contratado para essa festa. Acabou a festa, tchau. Em tese, ele vai ter que pagar na Previdência a parte dele, e eu que contratei vou ter que pagar. Se eu não pagar, não paguei. Ninguém vai me fiscalizar. Ele que se vire depois. Para ir atrás de mim, me cobrar, daqui a 30 anos, me cobrar que eu não depositei no INSS a parte dele naquele dia que ele serviu Guaraná naquela festinha na minha casa. Isso está se tornando. Isso é a natureza, é o capitalismo deixado a sua natureza, sem amarras. E ele ainda não está totalmente sem amarras, mas ele está se livrando das amarras. Né? Se não tem. Na França, ele estava encontrando uma resistência dos trabalhadores. E estava com dificuldade de implementar. Na Inglaterra, ele já implementou faz tempo. Assistam um filme do Ken Loach, acho que é o penúltimo filme dele, muito interessante, recomendo, não sei se tem no YouTube. Eu assisti lá, participei de um debate na Vila Maria, os colegas da UF sobre esse filme. Muito interessante. Eu, Daniel Blake.
de Daniel Blake é um filme que todo trabalhador deveria assistir, para ele ter a noção do que vai ser o futuro. O que já é o presente na Inglaterra. Não estamos falando da Suazilândia nem da Namíbia. Estamos falando da Inglaterra. É só reparar o índice de suicídio entre idosos e aposentados no Chile, na Grécia, em Portugal, em várias partes do mundo. Então, o capitalismo deixado à sua natureza, ele tende à barbárie. Porque o lance do capital é se valorizar. E o capitalista, ele é o sujeito desse processo. Então, é óbvio que ele acaba também absorvendo os valores do individualismo, da concorrência. Não tem como o capitalista não ser competitivo. Como é que ele não vai ser um ser competitivo? É da natureza do capital ser. Então ele vai absorvendo isso. O seu ser social vai sendo constituído. E o que eu quero dizer com isso, Bruno? É que a materialidade do ser determina a consciência do ser. Quando Marx vai pegando. E aí, por que ele coloca isso aqui logo no início do capítulo 8, sobre a jornada de trabalho? Porque depois ele vai começar a dar uma série de exemplos da perversidade dos capitalistas britânicos. Mas o que quer dizer assim? Olha, o problema não é que o cara nasceu mal. Ele se torna uma figura capaz de explorar o trabalho de uma criança de 6 anos de idade por 12 horas consecutivas e achar isso normal, porque isso é normal para o capital. Porque isso é uma necessidade objetiva do capital. A extração do mais... E explorar trabalho infantil era uma forma de aumentar o mais-valor. Então o capitalista naturaliza isso, e ele começa a querer justificar o que ele faz, inclusive dizendo que, com coisas do tipo, a criança, se ela ficar em casa em tempo ocioso, né, aquela ditada, cabeça vazia, oficina do diabo, ela tende a se degenerar. Então ela tem que estar na fábrica trabalhando 12, 14, 16, 18, 24 horas. Porque aí ela está livre da corrupção do mundo. O sujeito vai absorvendo essas mentalidades por quê? É o seu ser social. É o seu ser social. Ele é extremamente carinhoso com os próprios filhos, generoso, faz todos os mimos da molecada na casa. E não consegue linkar o que seus filhos, a situação dos seus filhos de luxo, de conforto, todo o bem-estar que ele dá para os seus filhos, com a miséria que ele impõe àquela criança que está na fábrica. Há um corte. Mas é óbvio que é a exploração daquela criança que dá o bem-estar dos filhos dele. Vão racionalizando isso. Né? Vão racionalizando isso. Então, eu achei esse texto, assim, essa parte muito legal, porque digamos, a utilização do materialismo, né, para compreender o sujeito histórico, né, determinado a partir da sua base material. Eu não sei se eu satisfiz a tua pergunta, Maria Tereza. Em relação ao o capítulo 7 também é um capítulo com uma temática que não é desconhecida, que é a taxa de mais valor. Aqui, basicamente, está retomando coisas que ele já colocou em outros momentos. Então, é o seguinte: o processo de trabalho se divide em 2 momentos. Né? Um primeiro momento, durante o qual o trabalhador produz o valor do seu próprio salário, o seu próprio valor, que é o que ele chama de trabalho necessário, tempo de trabalho mais tarde. Mais tarde, esse conceito vai se desenvolver, de trabalho necessário para tempo de trabalho socialmente necessário. É por isso que eu digo, a gente tem que ler tudo, porque ele vai tornando mais complexo a categoria. E a outra parte, que é o tempo de trabalho excedente, ou mais trabalho, como ele chama nesse momento, durante o qual se tem a produção do mais-valor. O que é importante aqui é quando ele trabalha com a taxa de mais-valia, que é mais-valia sobre capital variável. Nós sabemos que o capital constante é a parte do capital que é aplicada na aquisição dos meios de produção. E por que ele é constante, segundo Marx? Porque o seu valor não se altera no processo de produção. Ele apenas transfere valor para... Lia, um abraço. Ele apenas transfere valor
para a mercadoria que está sendo produzida, com o seu uso. E o capital variável é o capital aplicado em salário, né? E ele é variável porque o seu valor varia no processo de produção, ou seja, o trabalhador no processo de produção cria um valor maior do que o próprio valor dele, né, da sua força de trabalho. Por isso ele cria um valor novo. Daí ser variável esse capital. Então, às vezes, assim, de uma parte do processo de trabalho, o trabalhador cria um valor que é a reposição do seu próprio valor. E na outra parte, ele cria o excedente, o mais-valor, portanto, o excedente do trabalho. Mas por que quando o Marx vai calcular a taxa de mais-valia, que ele também vai chamar de taxa de exploração, ele só trabalha com mais-valia sobre o capital variável, ou seja, M sobre V? Porque ele diz, olha, eu posso reduzir a zero o capital constante nesse cálculo. Por que ele pode reduzir a zero? Porque o capital constante só repassa o seu valor. Então, o seu valor vai estar incorporado na mercadoria. E ele não criou nada de novo, né? Não criou valor nenhum. De taxa de mais-valia ou taxa de exploração. Não estamos falando de lucro, de taxa de lucro. Aqui, nesse momento, o Marx está... esse é um outro detalhe importante. O capital só é compreensível se nós o entendermos como uma obra de luta de classes. Se nós entendermos o capital como elemento da luta de classes. O que significa? Significa que o capital é a análise que Marx faz do capitalismo pela ótica dos trabalhadores, não pela ótica do capital. Então, quando o Marx diz, eu só tenho que levar em conta o capital, a mais-valia e o capital variável, um burguês diz, mas o meu custo e o meu lucro, pessoal, o problema é seu. O problema é seu. Correto? O problema é seu. O trabalhador não tem que se preocupar com o patrão, né? Com os lucros do patrão. O patrão não se preocupa com o trabalhador. O trabalhador vai olhar só, como é que isso é do ponto de vista do trabalhador, não do ponto de vista do patrão. Então, veja bem, existe uma questão que ele coloca um pouco antes, que é o seguinte: a lei da troca de mercadorias, ou a lei do valor. Qual é a lei da troca de mercadorias? É o princípio que você troca equivalentes. Né? Se você tem uma calça e achar que a tua calça vale 2 quilos de carne, você não troca sua calça por meio quilo. Você só troca equivalentes. Isso significa que o trabalhador e o patrão fizeram um acordo no mercado, uma troca de equivalentes. O trabalhador vai dar X quantidade de trabalho para o patrão, e o patrão vai alugar sua força de trabalho por X tempo, né? Ele não pode alugar pelo tempo inteiro, senão ele vira escravo. Ele vai alugar por um X tempo, patrão. Em contrapartida, o patrão vai dar a ele uma X quantidade de dinheiro. É uma troca de equivalentes. Em tese, quando o trabalhador tiver produzido para o patrão uma quantidade de calças equivalente ao seu salário, estava na hora de tchau, benção, você vai para casa, eu vou para a minha. Mas não é assim que a coisa funciona. O trabalhador continua trabalhando e produz um excedente. Ora, então como é que o Marx vai analisar essa questão? Ele vai dizer o seguinte: para eu calcular a taxa de mais-valor, eu só vou dividir a mais-valia, ou seja, o excedente, pelo capital variável, que é a parte que o capitalista paga ao trabalhador. Os meios de produção eu posso reduzir a zero. Por que eu posso reduzir a zero os meios de produção no cálculo? Por que eu não incluo o capital constante no cálculo da mais-valia? Porque o valor do capital constante é repassado para a mercadoria. É repassado para a mercadoria. Então, ele já está incorporado. E quem incorporou esse valor do capital constante na mercadoria? O trabalhador. Foi o trabalho do operário que incorporou esse valor do capital constante na mercadoria. Correto? Então, isso para o capitalista significa o seguinte: no final é custo zero. Porque todo o custo dele com capital constante ele recupera na venda da mercadoria. Então, o custo é zero. Eu posso reduzir o custo a zero. Então, do ponto de vista do operário, o que interessa ao operário saber? Interessa ao operário saber o seguinte: olha, eu recebo X e produzo 3X. O que me interessa saber é o seguinte: eu estou sendo pago exatamente pelo que eu faço ou não?
Por isso que o cálculo do Marx é a mais-valia sobre o capital variável. É o trabalhador calcular o seguinte: eu produzi 100. Eu sei que ao final do meu processo de trabalho, eu produzi um valor de 100 em calças. Pô, mas quanto é que eu recebi? Pô, eu recebi 50. Então significa que eu, com 50 calças, paguei o meu valor. E as outras 50? Eu não recebi por elas. Foi um trabalho gratuito que eu dei para o capitalista, que não custou nada para ele, mas custou para mim, porque custou meu tempo, meu esforço, meu desgaste físico, meu desgaste mental. Esse é o mais-valor, é o excedente. Então, é aí que eu calculo a taxa de exploração, dividindo o excedente que eu dei para o capitalista, por aquilo que ele me pagou. No caso, 50-50, uma taxa de 100% de exploração. Se nós fôssemos voltar ao exemplo daquela minha aluna lá do serviço social, na fábrica em que eu trabalhava, aquilo era muito mais de 1000%. Agora, se em um dia de trabalho elas produziam o equivalente ao salário, na verdade, meio dia de trabalho, elas produziam o equivalente ao salário do mês inteiro, e elas trabalhavam todo o restante do mês gratuitamente para a empresa, isso dá muito mais do que 100%. Isso dá muito mais do que 100%. Esse é o cálculo da taxa de mais-valia, porque o objetivo dessa taxa é avaliar, é calcular o quanto o trabalhador é percentualmente explorado pelo capitalista. Esse é o sentido dessa taxa. A taxa de lucro é uma outra coisa. Aí na taxa de lucro vai entrar o custo do capital constante. Aí é M sub C mais V. Por isso que a taxa de lucro é sempre menor do que a taxa de exploração, ou do que a taxa de mais-valia. Né? Mas são taxas diferentes. Taxa de lucro a gente vê depois. Nesse momento, o que quer dizer é olha, o trabalhador é explorado. Como é que eu consigo saber o quanto ele é explorado? Calculando o excedente da produção pelo salário que ele recebe. Uma das melhores explicações de mais-valia eu ouvi do senhor Luiz Inácio Lula da Silva muitos anos atrás, lá na década de 80. No discurso dele no Espírito Santo, não me lembro em qual cidade, era uma cidade operária lá do Espírito Santo. Esse meio quentinho era uma colega do CEP, militava comigo no CEP, a Ercília. Ele, nesse discurso, ele vira para os operários e fala o seguinte: pessoal, repara o seguinte, vejam quantos carros tem aqui nesse pátio. Foram vocês que produziram. Vê o preço desses carros, o valor de todos eles, e divida pelo salário de vocês. Vocês vão ver a diferença. E é isso, a maioria. Quantos carros uma montadora produz ao longo do ano? Sei lá, 20 mil, 10 mil, X quantidade de carros. Qual é o valor desse carro? E aí vamos supor, estamos supondo por enquanto, que o preço do carro é o seu valor. Vamos imaginar que cada carro custa 30 mil reais. Ela produziu X carros a 30 mil reais. Multiplica, dá tantos milhões de reais. Quanto que ela pagou de salário ao longo do ano? Divide um pelo outro. Vocês vão ter taxa de exploração. Vocês vão ver que a fábrica arrecada é muito mais do que aquilo que ela pagou para o operário. Ah, mas para aí, o capitalista paga imposto, o capitalista teve custo de eletricidade, o operário diz, e eu com isso? O capitalista se importa com o meu custo de eletricidade lá em casa? Ele se importa, o capitalista teve que pagar, não, a minha sogra adoeceu semana passada, eu tive que comprar remédio para aquela cascavel. O capitalista se importou e pagou uma coisa a mais? Não, né? Por que o operário tem que se importar com os problemas do capitalista? A gente tem que entender isso pela ótica da classe trabalhadora. Marx está fazendo um cálculo e diz, como é que o capital explora o trabalhador? A alienação é uma coisa que existe, é real. Né? O que o Marx está procurando esclarecer com o capital é exatamente educar o trabalhador numa perspectiva de se ver isso de uma maneira diferente. Primeiro, de entender que a relação capital-trabalho, trabalhadores proletários, não é uma relação entre amigos, né? Entre amigos, entre parceiros, mas é uma relação econômica. Ih, gente, já passamos dos 18, né? É uma relação econômica centrada na exploração. Então, um dos objetivos do capital é exatamente educar essa classe trabalhadora em relação a isso. E uma das coisas que ele vai mostrar é o seguinte: o capitalista
Não é ele que adianta nada para o trabalhador. É o trabalhador que dá tudo ao capitalista. O capitalista não dá emprego. O capitalista não dá salário. O capitalista não dá nada. Primeiro, vamos observar como as coisas se dão na prática e no tempo. Eu já falei para vocês que nenhum operário recebe no primeiro dia de trabalho. Portanto, o operário, o capitalista não adianta o salário do trabalhador. O trabalhador só recebe no final da jornada. No caso do Brasil, no final do mês. Aliás, nem no final do mês. Segundo a nossa lei, até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, o trabalhador só recebe depois de já ter feito o seu trabalho de no mínimo 30 dias. Durante esse período, o trabalhador foi produzindo mercadorias. A mercadoria incorpora em si tanto o trabalho necessário como a mais-valia. Você não consegue olhar-se para um galpão de uma grande indústria e dizer aquela mercadoria ali foi produzida num tempo socialmente necessário e aquela foi produzida num tempo excedente. Não. Esse processo se dá no mesmo movimento, como totalidade do movimento. Então, quando o operário vai produzindo, no primeiro dia, ele produz uma quantidade de mercadoria e o capitalista vende. No segundo dia, ele produz outra quantidade e vai. De tal forma que, quando chega na vez de pagar o operário, o capitalista já vendeu a produção toda, quase toda. E aí é com a venda da mercadoria que o operário foi produzindo que ele vai pagar custo dos meios de produção. Se ele pegou no financiamento no banco, ele vai pagar com a produção do operário. É que ele vai pagar a energia elétrica, que ele vai pagar o aluguel, o financiamento do galpão, e é que ele vai pagar o salário do operário. Veja, é o operário que produz o próprio salário. Não é o capitalista que adianta o salário. Porque ele não paga o salário no primeiro dia de trabalho, ele paga no final. Por quê? Porque no final ele já vendeu, se não a produção inteira, parte daquela produção que o operário fez e paga o salário do operário com aquilo que o operário já produziu. O operário produz o próprio salário, mas ele não sabe disso. A ilusão que ele tem é de que é o capitalista que mete a mão no bolso e paga o salário dele. Porque o trabalhador não compreende o processo no seu todo. Ele só sabe da parte que ele faz. Ele não tem a dimensão sistêmica de como funciona. Correto? Então ele está achando que o patrão, coitado, está tirando do bolso dele para pagar. E, coitado, não, foi ele que produziu aquele salário para o patrão. Foi ele que produziu a riqueza que permitiu ao patrão, ao ser vendido, a recuperar dinheiro para pagar o salário dele. Ele produziu o próprio salário, não o patrão. Além disso, ele produziu o salário, ele repassou para a mercadoria o valor dos meios de produção, que no final das contas não acabam sendo recuperados pelo patrão, e ainda produziu o excedente com o patrão em bolsa. Ele deu tudo. O discurso liberal burguês, o discurso burguês, é de que o patrão é que dá para o trabalhador, quando na verdade é inverso. E o que é que permite essa ilusão? O salário. Ninguém dizia então era como o senhor de escravo, que as pessoas diziam que o senhor de escravo dava casa, comida para o escravo. Na verdade, o escravo dava tudo para o patrão. As pessoas se iludem com o salário. Parece que porque o trabalhador recebe salário, ele não é explorado. No máximo, ele reclama do volume do salário. E por que uma pessoa no Brasil se contenta com um salário de 3 mil, 2 mil? Porque o índice de miséria que é tão grande que 83%, mais de 80% de quem trabalha no Brasil ganha até 3 salários mínimos, 3 mil reais. Uma grande parte ganha menos. Então, o cara que ganha 3 mil, ele olha para o vizinho dele lá na comunidade, para o irmão dele que está ganhando 500, 600, 800 reais, ele se acha privilegiado. Ele se acha privilegiado. Mas isso é porque a intensidade da exploração daqui é monstruosa. Né? Mas, veja, é o trabalhador que dá tudo ao patrão. Ah, mas o cara montou a fábrica e depois falou assim, mas ele foi num banco, pegou um financiamento, ou herdou da família, eu sei lá, e montou um negócio. E como é que ele vai pagar aquele financiamento? Com a mais-valia. Ele vai pegar parte da mais-valia para pagar o financiamento. É o trabalhador que paga o financiamento dele. Ah, mas ele tem imposto. O patrão não paga imposto, quem paga imposto é o trabalhador. Porque é com uma parte da mais-valia que ele paga os impostos.
Com a parte da mais-valia que ele paga os impostos. Aliás, é um ensinamento da ordem capitalista. Você não investe o seu dinheiro no negócio. Você investe dinheiro alheio. Você vai no banco, pega, financia, monta e bota o trabalhador para pagar para você. Você não bota o seu dinheirinho rico lá. Né? Então, o problema é que o salário ele cria ilusões para o trabalhador. A ilusão de que é o patrão que paga a ele, e não ele que paga. A ilusão de que ele não é explorado porque ele recebe um salário pelo trabalho. Você não recebe pelo trabalho, amigo. Você recebe pela força de trabalho, numa jornada determinada, e não pelo que você faz. E você recebe muito menos do que aquilo que você faz. Mas o salário cria essa ilusão que a ideologia burguesa reproduz. O salário permite o trabalhador consumir. Então ele acha que ele é diferente do escravo porque ele consome. Ele pode comprar alguma coisa. Mas ao comprar, o que ele faz? Ele devolve para o capitalista o salário que ele recebeu. Porque quem é que vende? Eu sou trabalhador de uma indústria metalúrgica. Produz geladeiras. Eu pego o meu salário e compro uma geladeira. O que eu fiz com o meu salário? Devolvi para o meu patrão. Eu compro um sapato, estou entregando para o patrão de outra fábrica. Mas quando o operário de lá compra uma geladeira, ele está devolvendo para o meu patrão. É. E é uma coisa que a gente não vai falar agora, mas a burguesia inventou um negócio maravilhoso, chamado crédito. Te entrega para esse trabalhador um cartão de crédito. O cara passa a viver de gerir dívida. Ele passa a adiantar o salário dele para o capitalista, através da dívida. Então, o salário cria algumas ilusões. E a ideologia burguesa reforça essa mentalidade de que o trabalhador deve tudo ao seu patrão. O emprego, a sobrevivência. A burguesia vive dizendo isso. Os empresários criaram tantos empregos. Né? O empresário diz, não, eu tenho uma empresa que eu gero tantos empregos. Não, ele tem uma empresa onde ele tem X número de trabalhadores sendo explorados. Porque a hora que ele calcular que aquela exploração não é suficiente, que aqueles trabalhadores já não dão o retorno necessário, ele demite na mesma hora. Assim que ele tiver uma máquina que permita a ele demitir metade dos empregados e aumentar a produtividade, superexplorando a outra metade que ficou, que vai trabalhar de maneira mais intensa agora, com o uso de uma máquina mais eficiente, ele demite sem dó nem piedade. Então não tem essa história que o patrão dá emprego. Não, é o trabalhador que dá tudo, porque tudo é criado pelo trabalhador. Toda riqueza só tem uma origem, o trabalho. O capitalista não trabalha. A riqueza só tem uma origem, o trabalho. Portanto, quem cria toda a riqueza... Não é à toa que os caras vão odiar tanto Marx. E o livrinho do Marx. Por que o Marx está dizendo nesse livro o tempo todo? Olha, trabalhadores, vocês é que produzem toda a riqueza. Não é o patrão. E dessa riqueza que vocês criam, só uma parte fica com vocês sob a forma de salário. Uma parte que vocês mesmos criaram. O restante, o capitalista se apodera. E a parte que ficou com vocês, o capitalista vai se apoderar na hora que você consumir. Não por acaso o salário mínimo é calculado de uma maneira tal. O valor do salário mínimo não é acidental. O valor do salário mínimo é cálculo. Há uma racionalidade ali. E ele é calculado de maneira tal que a imensa maioria de quem trabalha não consiga poupar. A grande maioria de quem trabalha, você imagina um trabalhador que tem lá, ele, a mulher, 2 filhos. 2 filhos, mora numa área simples da cidade. Ele ganha 3 mil por mês. Quanto vocês acham que ele consegue guardar no final do mês? A maioria não guarda nada. O outro talvez consiga guardar muito pouco. Isso não é caso, isso é pensado. Para quê? Para que a grande maioria não tenha a mínima condição de acumular capital. E, portanto, tenha sempre a obrigação de voltar à condição de assalariado, de voltar para dentro da fábrica, buscar emprego, trabalhar para ter salário. Entende? Essa é uma questão central. Que o trabalhador não possa acumular. Mas ele tem que ser mantido com as ilusões em relação a isso. Com as ilusões em relação a isso. Então,
É verdade. Grande parte dos trabalhadores, a massa, não entende isso. Acha que deve um emprego ao patrão, é grato, agradece a Deus por ter um emprego, agradece porque eu tenho um patrão. Isso eu ouvi uns anos atrás, eu estava assistindo televisão, aí eu tenho a mania de ficar pulando de canal para canal. Só para a gente ir encerrando, também para liberar vocês aqui, porque já estamos passando a hora. Pulando de canal em canal, aí eu passei no canal que era uma sessão da Seishana Way, que é uma seita japonesa. E o cara que estava lá dirigindo, dizendo para as pessoas basicamente o seguinte: olha, seja grato se você tem um emprego. O emprego é ruim, o patrão abusa, então, seja grato. Agradeça que você tem um emprego. Porque Deus te deu isso, para ali, papapá. Aí eu mudei de canal, caí na Canção Nova. Estava o tal chefe lá, o líder da Canção Nova, aquele padre Jonas, dizendo basicamente a mesma coisa para uma multidão de gente da igreja. Você agradeça por você ter seu emprego. Se o patrão abusa, se isso, se aquilo, agradeça, seja grato. Entende essa mentalidade? Por que o trabalhador tem que ser grato com o patrão? Ele não está empregado porque o patrão ama, não. Ele está empregado porque o patrão precisa de alguém para ser explorado. A hora que o patrão encontrar alguém mais barato ou uma máquina mais eficiente, ele vai para a rua. Ele não tem motivo nenhum para ser grato. O patrão não o emprega porque o ama. Ele não te ama. E o patrão, e ele está lá porque ele produz toda a riqueza do patrão. O patrão é que tem que ser grato. Porque tudo que o patrão tem porque explora essa força de trabalho. Tem porque explora essa força de trabalho. Agora, essa ideologia, essa crítica da ideologia burguesa em relação ao trabalho, a nossos grupos de esquerda, né, no TSE, faz campanha eleitoral e estão na televisão, omitem. Eles não fazem. Porque isso implica que você está de cacete da ideologia dominante e isso de imediato vai te causar alguma rejeição. É um trabalho lento. Algum trabalhador não é burro. Se você explica, se você demonstra, se você dá exemplo, você vai educando as pessoas. Mas isso é um trabalho que dá resultado de longo prazo. O cara que está pensando na eleição daqui a 3 meses, na eleição do ano que vem, não quer correr esse risco, né? Não quer correr esse risco. Então fica replicando essa ideologia burguesa. Então a crítica está no Marx. A grande questão não é exatamente isso, dizer para o trabalhador, é você que produz toda a riqueza, o patrão não produz coisa nenhuma, você é explorado, e a base dessa exploração é a propriedade privada dos meios de produção. É preciso combater o direito de propriedade. Mas a burguesia embaralha essa questão da propriedade, confundindo a propriedade dos meios de produção com a propriedade dos bens de consumo imediato. É como se você ser dono de um latifúndio, ser dono de uma cueca, fosse a mesma coisa. Confunde a propriedade de uma bicicleta do trabalhador, né, a propriedade privada dele de uma bicicleta, com a propriedade de uma fábrica ou de um banco. Para o trabalhador simples, que não domina os conceitos, é propriedade privada. Pô, então, quanto é propriedade privada, vão tirar minha casa, minha bicicleta, entendeu? Minha geladeira. Aí vai a gente explicar, não, amigo, estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, o que é meio de produção, parali, papapá. É mais complicado, né? Tem mais dificuldade. Não é? Então, e aí eu acho que essa esquerdinha que a gente tem no Brasil, ela é extremamente nociva para a classe trabalhadora. Porque ela não cumpre esse papel de educar do ponto de vista de uma consciência, inclusive do trabalhador entender-se na luta de classe como inimigo do capitalista. Ela alimenta essa coisa de que o capitalista é amigo. Por isso que eu falei para vocês, Marx está analisando isso do ponto de vista do trabalhador. Os gastos capital, problema dele. Dane-se. Não me interessa. Ou seja, vou ter em relação a ele a mesma indiferença que ele tem para o trabalhador. O capitalista, quando vem a crise, que os lucros começam a diminuir, ele por acaso pensa que se ele botar o trabalhador na rua, a família dele vai passar necessidade? Fome? Não vai. Bota na rua de imediato. Se o capitalista não se comove com os sofrimentos da classe trabalhadora e com os problemas, por que ele é individualista? Por que o trabalhador tem que se comover com o patrão? Dane-se ele. Entende?
Essas coisas têm que ficar claras, essa questão da consciência de classe ficar clara. E isso tem que ser radicalizado. Né? Todas essas lutas são importantes. O antirracismo é uma luta central. O feminismo é uma luta central. Todas essas lutas contra as desigualdades são, entendeu? Contra a desigualdade de gênero, contra a perseguição em relação ao gênero, tudo é central. Mas o que diferencia essas lutas dela ser uma luta burguesa, uma luta conservadora da ordem vigente, ou efetivamente revolucionária, essa é marcada pelo recorte de classe. Aí você diferencia se são lutas culturais, identitárias, um potencial revolucionário, subversivo, transformador da ordem, ou se são lutas que, no final das contas, preservam a ordem vigente. E os Estados Unidos é um grande exemplo disso. O tal dos movimentos cresceram nos Estados Unidos, negros ganharam dinheiro, enriqueceram no basquete, várias coisas, eles liquidaram, foi contra as Panteras Negras. O FBI foi para cima dos Panteras Negras e liquidaram com o movimento, porque era um movimento que queria a emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras, pretos e brancos, e que agora está ressurgindo. Né? Mas veja, em décadas de lutas identitárias nos Estados Unidos, aonde nós chegamos? Aonde chegamos? A brutalidade, tudo continua, porque a estrutura social se manteve. Capítulo 8, para mim o central é essa questão que eu falei para vocês sobre o ser social. O mais são exemplos que o Marx vai dando da exploração do trabalho e de mostrar como a tendência do capital, o desejo do capital é explorar ao máximo, inclusive alongar ao máximo a jornada de trabalho do operário e pagar o mínimo que ele possa. Então, ainda que o Marx trabalhe, em plano teórico geral, com o princípio de que o capitalista paga ao trabalhador o valor da força de trabalho, ele vai mostrar, olha, na prática não é bem assim, não. Sempre que ele pode, ele joga esse salário para o mínimo imprescindível. A jornada de trabalho, o capitalismo, a jornada de trabalho, o trabalhador não vai ficar trabalhando 24 horas, né? Porque ele precisa descansar, ele não é um escravo. Só que, mas olha, aonde pôde, quando pôde, ele botava para trabalhar 24 horas. Ele relata casos aqui de crianças que chegavam a trabalhar 36 horas seguidas. E de, inclusive, acidentes que aconteciam porque o trabalhador, por falta de sono e má alimentação e sem alimentação, acabava perdendo os sentidos e cometendo falhas e resultando em acidentes e mortes. Aonde o capital foi deixado livre, ele fez e faz o que acontece em várias partes da África, na América Central, ele faz os maiores barbarismos. Ele não tem limite. Né? Ou como lá dizia o Stalin, o objetivo não é o lucro máximo. Agora, portanto, a única coisa que num capitalismo civiliza o capital, o que eu dizer é o seguinte, contém a sua tendência inexorável à exploração extrema, é a luta de classe dos trabalhadores. Onde os trabalhadores não conseguem se organizar, agir, se mobilizar, pressionar e construir limites à ação do capital, ele vai para o extremo. Então, essa é a sua tendência. A tendência do capital não é a civilização, é a barbárie. Né? Isso ele vai relatando aqui no capítulo 8, se vocês não chegaram a ler, vale a pena ler. Né? Por que, inclusive, só para ir fechando, uma coisa que o Zé Paulo Neto diz que é interessante, por que é importante ler um capítulo como esse? Porque, na verdade, nós estamos no século XXI experimentando cada vez mais formas do capitalismo do seu primórdio, do seu início. O capitalismo do século XXI está ficando cada vez mais com a cara social do capitalismo do século XVIII, século XIX. Ainda com altíssima tecnologia, as condições de trabalho e de vida, imensas parcela do povo, está ficando cada vez mais parecida com o que era no período pré-Segunda Guerra Mundial. Em termos de precarização, exploração, abandono, né, falta de perspectivas e de futuro. É um processo que está se dando de forma acelerada. Está encontrando a resistência, mas está se dando. Então, mais uma vez, o livro chama atenção para a questão da luta de classes, como um elemento central. O capítulo 7, basicamente, a questão da taxa da mais-valia, portanto, eu acho que a gente, essencialmente, deu conta aí das nossas questões fundamentais. Fala, Bruno. Um exemplo muito interessante que ele dá no capítulo 8 é os acidentes com os trens, onde os próprios operários são responsabilizados e criminalizados pelo Estado, né? Sim, sim. Mas por quê? Porque eles estavam há horas sem dormir,
muitas horas de trabalho consecutivo, uma falta de sono priva você da consciência, né? Afeta a sua capacidade de pensar e de reagir de maneira adequada. Né? Isso é muito comum, por exemplo, um caminhoneiro, né? Que hoje é obrigado a trabalhar longas jornadas e aí muitas vezes acaba se envolvendo em acidente e para conseguir trabalhar longas jornadas, muitos acabam tomando remédios para ficarem acordados, só que esses remédios afetam a percepção da realidade. Então, a noção de distância, de espaço, de velocidade, acaba sendo comprometida e aí os acidentes acabam acontecendo. Mas a culpa é individualizada, a culpa não foi o capitalismo que matou, foi o trabalhador X. Né? Então, é essa a questão. Gente, vou fazer uma rodada de despedida. Gerson, você está por aí, Gerson? Porque o Gerson está ali. Aparentemente está, mas como o microfone dele está fechado, ele não falou, a gente não viu. Eu não sei se ele está mesmo aqui conosco. Então, passa aí uma rodada de despedida. Eu vou baixar no Kindle, porque o meu livro já está só o pó da rabiola, vou usar para fazer fogueira nesse frio. Eu vou te mandar eu vou te passar o link do Dropbox, que eu tenho lá no Dropbox então não vou nem comprar. O PDF do Capital não disponibilizado, tá lá, eu vou te passar. Então tá bom, então. Então na próxima. Aí na próxima vai ser nesse mesmo horário? Vai ser no mesmo horário e vamos tentar fechar aí até as 18 horas. E eu passo, amanhã ou depois eu passo a sequência do que a gente vai trabalhar. Tá. Então tá. Eu fico aguardando aí. Manda lá no grupo, se puder, o Dropbox, que deve ter mais gente que prefere ler pelo Kindle ou celular, porque. Ai, gente, folha tá no passado. Tá, eu passo. Agora, Carolina, em relação ao grupo que a gente está, aquelas discussões sobre política, mais gerais que a gente teve agora semana passada, a próxima é com a Azuleide, sobre o conceito de ideologia. A gente montou um grupo no Zap. Se vocês quiserem participar, manda o telefone, o celular, para incluir no Zap, que a gente estava conversando. Manda por onde? Por e-mail? Hã? Manda o telefone por onde? Por e-mail? Manda para o meu e-mail, o L_C _do. Tá. Manda o celular que a gente depois anexa lá e fica mais fácil para conversar. Tá bom? Tá bom. Maria. Eu. Ah, não. A outra. Não, a Maria Fernanda, porque a Maria Tereza. Você tem mais alguma coisa para falar? É porque a Maria Tereza a gente só chama de Tereza. A gente não, só você. Você e minha mãe. Não me chamem de Tereza que envelhece, gente, pelo amor de Deus. Por mim tá tudo show. Deu um pouco de gatilho aqui essa aula, um pouco de revolta, mas é bom porque o ódio é combustível. Gostei. Bruna e Amanda. É um esforço muito... O Capital é uma obra bem complicada, mas a gente acaba saindo da reunião com mais perguntas, né? Mas é assim que é bom, a gente responde as dúvidas que tinha, aí faz novas dúvidas, aí responde essas, aí faz novas, e isso aí fica a vida inteira assim. Foi muito positivo. A Amanda falou que vai tirar um dia só para apresentar os métodos matemáticos. Ela gostou. Ah, tá. Eu não sei se foi o Marx que fez esses cálculos matemáticos, que eu já ouvi dizer que não. Não sei se isso foi. O pessoal estava para publicar um livro dele de estudo sobre ciências da natureza e tal. Eu acho que... Enfim. O projeto Mega, o Mega 2, já está em, parece, 140 volumes dele do Engels. Né? Então, tem muita coisa que é uma carta aqui, outra ali e tal. Mas 140 volumes é coisa para encrenca. Quem trabalhava 14 horas por dia tem que... É isso mesmo, né? Com bico de pena e sem energia elétrica, né? E na biblioteca... computador na mão. Biblioteca pública, né? Entendeu? E com luz de vela. Então... Doente, hein? Doente. E com a renca de criança dentro de casa, hein? Não, como que arruma tanto filho? É verdade, é verdade. Enfim, entendeu? Professor,
Hã? Só uma Sabe pergunta. que eu descobri que eu tenho esperança para mim, que eu descobri agora recentemente, Zé Paulo Neto, numa fala do Zé Paulo Neto, que o Marx foi aprender russo aos 60 anos de idade para resolver um probleminha lá. Eu falei, pô, se o cara com 60 anos aprendeu o inglês, foi aprender russo, eu chego aos 60 anos e aprendo pelo menos o inglês. Não, direitinho e tal. Fala, Bruno, o que você ia falar? Deixa eu perguntar. Tem o caderno 2 lá do volume do Cárcere, onde o Gramsci aborda a questão dos intelectuais. Mas tem uma outra edição que tem o livro, que o nome é Os Intelectuais e a Organização da Cultura. E aí eu tô dando uma olhada. Tem algum outro texto dele que ele aborde essa discussão? Sobre intelectuais e cultura? Aquele negócio de intelectual orgânico, esse negócio aí. O principal é esse, mas isso é uma questão que aparece em outros momentos dele também. Tem uma pessoa ideal para te responder isso, cara. A Zuleide no Vou nosso aproveitar a próximo professora encontro. Zuleide no Porque ela próximo encontro. E vou ela é uma encher a paciência do estudiosa. senhor depois que quando for o nosso. Se prepare. Ela é uma estudiosa do Gramsci, eu leio menos, mas ela é uma estudiosa do Gramsci e vai poder e estuda muito essa coisa do intelectual, então acho que ela vai poder te ajudar. A Maria Fernanda não está participando dessas reuniões nossas outras. Se quiser entrar, é só falar. Eu estou te mandando o meu telefone para você me adicionar aí no grupo. Tá ok. Porque a próxima reunião nossa é dia 26, né? Não é do Capital é dia 24, mas dia 26 até a reunião em que a Zuleide vai estar falando de ideologia Gramsci-Marx, né? Então, se tiver interesse... Carolina! Olá! Então, eu não consegui terminar as leituras, eu fiquei um pouco até apreensiva com a reunião por isso. Eu me bananei toda aí. Eu vou tentar recuperar e seguir em frente, né? Porque é uma leitura que demanda realmente um tempo, assim, então eu me programei mal. Achei que um dia eu conseguia ler um capítulo e não deu, não. Eu gastei uma manhã para ler algumas páginas. Mas, assim, muito bom essa discussão. Até onde eu li, assim, dizem que o capítulo 6 e o 7 são os mais fáceis, né? E eu perdi um pouco o trabalho que vocês fizeram presencialmente no ano passado. Aí eu vou até tentar retomar também. Mas sempre muito bom, né, essa troca, enfim. E aí eu ia te perguntar isso, de quais seriam os próximos capítulos para o próximo encontro, mas aí eu espero. E depois Também eu mando. Eu espero e te mando o meu número também. E aí, só para fechar, a gente falou muito sobre essa coisa, né, no começo a gente falou, depois a gente passou um pouco para essa coisa de pauta ideológica e esquerda, e eu comentei, tem uma aula da Esther Solano, não sei se o professor conhece ela, pesquisadora da Unifesp, e ela é maravilhosa, assim, eu gostei muito da abordagem dela, ela usa o Adorno, mas, assim, acho que ela faz bem o trabalho, e ela estuda o bolsonarismo, ela chama de bolsonarismo. E aí essa aula ela elenca os pontos que ela acha que são importantes para a gente entender esse movimento agora. E ela dá umas pauladas assim no movimento da esquerda, onde que a gente deu brecha para esse movimento bolsonarista se constituir e chegar ao ponto onde ele chegou, e o que a gente tem que repensar a partir de agora. E ela faz pesquisa de campo, entrevista, e aí ela fala do recorte de classe que ela faz, enfim. Eu acho que pode contribuir bastante. Também tem um artigo dela que ela mandou para a aula, que é muito bom. Então, depois, se quiser, eu posso compartilhar com você, Luiz, se você achar legal compartilhar com os outros. Já vi no Facebook algumas coisas sobre ela, mas eu não te li, eu vou procurar. É muito bom. Essa aula em específico foi de um curso de formação do JS, que eu acabei participando, e foi muito bom, sobre fascismo e antifascismo. Mas a aula dela em específico, assim, eu não conhecia ela também até o curso, maravilhosa. Super, acho que vale a pena. Mas é isso, só recomendando mesmo. Eu sou um cara otimista, tenho sempre a esperança que os companheiros da UJS se recuperem um dia. Eu vi recentemente uma fala do Luiz Fernandes, que é do Comitê Central, conheço o Luiz pessoalmente, falei, meu Deus do céu, o nacional-desenvolvimentismo entrou nesse povo profundamente, assim, é um distanciamento do marxismo cada vez maior. Mas eu Pode ficar orgulhoso de mim que eu saí, viu, Luiz? Sem evolução. Mas
Eu vou mandar pelo e-mail para vocês também, como falei para a Tereza, o link, o acesso à pasta do Dropbox, que tem esse capital em PDF, para quem não tenha, porque isso facilita para usar, e também um manual chamado dois economistas soviéticos, Lapidus e Ostravchonov, Manual de Economia Política. Isso foi publicado pela Martha Hanner, que é lá nos anos 70. Ele é um manual bem simples, mas ele é um manual correto, que, assim, para coisas que possam ter perdido, conceitos como capital constante, capital variável, mais-valia, alguns conceitos básicos e exemplos, ele dá muitos exemplos, é um manualzinho interessante de ler. Sabe? É um dos poucos que eu acho que vale a pena. Então, de repente, se não ter que recuperar o capital inteiro que passou, ele pode ajudar. Tem um panorama. Eu li isso lá nos anos 70 também. Eu já era nascido nos anos 70. E me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Okay? Eu esqueci, eu até ia te perguntar isso, que eu comecei a ler o do David Harvey, mas eu não sei, que ele fala que a abordagem dele é muito específica, né? A leitura dele do Capital. Aí eu não sabia se era bom ou não ler por ele, assim. Eu li a introdução, comecei o primeiro capítulo, mas fiquei numa dúvida, né? Nunca se sabe. Eu não sei se eu acharia um bom começo. Eu acho o Haver, por exemplo, é um cara que é para ser lido por quem já leu o Capital. Ele mesmo fala isso no livro, mas... Para ser lido por quem já leu o Capital. Porque é uma análise muito... Agora, eu acho que o manual do Lapidus, assim como os outros, os caras não têm essa pretensão de fazer uma interpretação do Marx. Eles tentam replicar as ideias do Marx de uma maneira mais simples. Então, eu acho que, como introdução, eu prefiro. Professor... Tem um vídeo do Zé Paulo Neto, uma fala dele sobre o capitalismo. Ler o Marx, o capitalismo, posso ver depois mandar. Também ficou bem interessante, não ficou ruim, não. Fala, Bruno. Sobre esses livros de introdução ao estudo capital, eu acho que os do professor Reinaldo vale a pena dar uma olhada, professor. O Reinaldo. Depois você passa, então, para a Carol o link, o acesso, o Reinaldo Carcagnolo. Sim. Entendeu? Na escola do MST, ele e o professor Zé Paulo coordenavam cursos de formação. No YouTube você encontra, foi aquele que eu tinha comentado com o senhor, algumas aulas dele sobre o capital. Torna acessível principalmente os capítulos iniciais que são mais densos, digamos assim. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Que ele procura apresentar de acordo com Marx mesmo, não no sentido de uma interpretação. Infelizmente já falecido, mas vale a pena. Está na escola do MST. E eu selecionei, mas eu deixei para a gente ver mais à frente. Eu botei naquela coisinha que eu mandei para vocês, né, de planos de trabalho, um vídeo da Virgínia Fontes sobre acumulação primitiva. Da Boitella. Mas é muito boa a análise da Virgínia. Vale a pena. Gente, então, uma boa noite para todos, um bom descanso. Um abração, pessoal. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.